Parte 5. O chamado das sombras. Uma semana após o incidente no banquete, a capital fervilhava como um formigueiro pisoteado. Os lordes não dormiam. O imperador não aparecia em público. E nos corredores do palácio, os sussurros sobre a noite em que o fogo quase consumiu o trono eram repetidos como orações profanas. Foi nesse clima de medo e tensão que a mensagem chegou. Tatsumi e Esdeath estavam nos arredores da cidade, treinando em uma planície devastada que eles mesmos haviam transformado em campo de provas. O chão era uma mistura de vidro derretido e gelo eterno, a assinatura inconfundível de sua passagem. Um corvo mensageiro pousou próximo a eles, uma pequena cápsula prateada presa à pata. Esdeath abriu com um movimento elegante e leu o conteúdo em silêncio. Seu sorriso foi lento, predatório. O primeiro-ministro nos convoca de volta à capital. Pessoalmente. Tatsumi ergueu uma sobrancelha, dissipando as chamas que ainda dançavam em seus punhos. O mesmo primeiro-ministro que tentou nos envenenar. O mesmo. Esdeath guardou a mensagem. Parece que o medo falou mais alto que o orgulho. Ele precisa de nós. Para quê? Ela se aproximou, passando a mão pelo peito dele, sentindo calor familiar sob seus dedos frios. A Night Raid. Tatsumi conhecia o nome. Quem não conhecia? O grupo de assassinos mais infame do Império. Dizia-se que eram sombras vivas, capazes de infiltrar qualquer fortaleza e eliminar qualquer alvo. Nos últimos meses, haviam assassinado 3 generais, 2 ministros e dezenas de oficiais corruptos. O primeiro-ministro quer que nós, os 2 seres mais poderosos do Império, cacemos um bando de assassinos. Tatsumi quase riu. Ele nos subestima. Não, meu amor. Esdeath inclinou a cabeça, seus olhos azuis brilhando com diversão perigosa. Ele nos teme tanto que prefere nos manter ocupados com um alvo legítimo do que nos dar tempo para pensar em como tomar o lugar dele. Tatsumi processou a informação. Fazia sentido. O primeiro-ministro, aquele rato astuto, estava tentando controlar o dano. Se não podia matá-los, usá-los. E se eles morressem nas mãos da Night Raid, bem, problema resolvido. Vamos, disse Tatsumi, finalmente. Mas não como cães de caça dele. Vamos como predadores em busca de presas interessantes. Esdeath riu, encantada. Por isso te amo. O retorno à capital foi triunfal. As ruas estavam vazias quando eles passaram não por decreto, mas por medo puro. As pessoas se escondiam atrás de portas e janelas, observando a dupla de deuses mortais cavalgarem lado a lado. Tatsumi, montado em um corcel negro como a noite, suas marcas rubras pulsando suavemente sob a luz do sol. Esdeath, em seu cavalo branco como a neve, o cabelo azul dançando ao vento. No palácio, o primeiro-ministro os aguardava na sala do trono, ladeado por guardas que tentavam parecer corajosos e falhavam miseravelmente. General Esdeath. Comandante Tatsumi. O primeiro-ministro inclinou a cabeça num gesto que quase parecia respeito. Sua Majestade e eu estamos profundamente gratos por seu retorno. Poupe-nos da bajulação, rato, disse Esdeath, sua voz doce como veneno. Diga o que quer. O primeiro-ministro empalideceu levemente, mas manteve a compostura. A Night Raid. Eles se tornaram uma ameaça insustentável. Mataram o general Meira na última lua. Invadiram a mansão do ministro das Finanças e roubaram documentos sigilosos. Precisamos de alguém capaz de detê-los. E por que nós? Tatsumi falou pela primeira vez, sua voz calma e quando no salão. Você tem exércitos. Tem a polícia secreta. Tem outros generais. Por que todos os outros têm medo? O primeiro-ministro admitiu com uma honestidade surpreendente. A Night Raid não é um grupo comum. Eles têm tengus. Cada um deles empunha uma arma imperial. Enviar soldados comuns é enviar carne para o matadouro. Esdeath e Tatsumi trocaram um olhar. Tengus. Armas imperiais. O mesmo tipo de poder que Tatsumi carregava no sangue. Interessante, murmurou Esdeath. O primeiro-ministro, percebendo a brecha, avançou.
Como prova de nossa gratidão e reconhecimento, Sua Majestade decreta a promoção do comandante Tatsumi ao posto de capitão imperial. Um título raramente concedido, reservado apenas para aqueles cuja lealdade e poder são inquestionáveis. Tatsumi quase riu. Lealdade. Como se eles tivessem alguma. Mas aceitou a promoção com um aceno de cabeça. Títulos eram úteis. Abriam portas. Davam acesso. Aceito, disse ele. Mas em meus termos. O primeiro-ministro hesitou. Que termos? Carta branca. Recursos ilimitados. Nenhuma interferência do palácio ou de seus conselheiros. E quando encontrarmos a base da Night Raid, nós a destruiremos do nosso jeito. O primeiro-ministro engoliu seco, mas assentiu. Concedido. Fora do palácio, Tatsumi e Esdeat caminhavam pelos jardins, longe de ouvidos curiosos. Capitão Imperial, disse Esdeat, com um sorriso malicioso. Fica bem em você. É um título vazio. Mas útil. E a Night Raid? O que realmente pensa? Tatsumi parou, olhando para o horizonte. Penso que são como nós. Esdeat ergueu uma sobrancelha. Como nós? Fortes o suficiente para empunhar tengus. Dedicados o suficiente para arriscar a vida por uma causa. Se estivessem do nosso lado, seriam aliados formidáveis. Mas estão contra nós. Exatamente. Tatsumi se virou para ela. E é isso que torna a caçada interessante. Não será como esmagar formigas. Será como enfrentar predadores de verdade. Os olhos de Esdeat brilharam com antecipação. Faz tanto tempo que não sinto o gosto de uma batalha incerta. Você me conhece tão bem, meu fênix. Ela se aproximou, seus lábios roçando os dele. Vamos caçar juntos. Como sempre. Como será para sempre. Naquela noite, Tatsumi recebeu os símbolos de seu novo posto. Uma capa negra com detalhes em fio de ouro, um broche de capitão incrustado com rubis, e uma espada cerimonial que ele sabia que jamais usaria. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o dossiê sobre a Night Raid. Ele passou horas lendo, Esdeat ao seu lado, ambos absorvendo cada detalhe sobre seus futuros adversários. Na agenda, a líder. Ex-general do Império. Estrategista brilhante. Prótese mecânica no lugar do braço direito. Akame, a assassina principal. Empunha a Teigu Murazami, uma katana amaldiçoada que mata com o único arranhão. Mais de 100 alvos confirmados. Leone, guerreira com força sobre-humana. Sua Tengu, leão poderoso, concede regeneração e sentidos aguçados. Lubok, especialista em armadilhas e fios cortantes. Sua Tengu, Crosstail, pode fatiar qualquer coisa. Bulat, guerreiro lendário. Antigo usuário da incursão, a armadura Tengu que concede poder imenso. Mine, atiradora de elite. Sua Tengu, Tuptina, é um canhão que dispara rajadas de energia. Shell, usuária da tesoura de extinção, capaz de cortar qualquer coisa, inclusive Tengus. Havia outros, mas esses eram os principais. Cada um como uma história de sangue e habilidade. Tatsumi fechou o dossiê e olhou para Esdeat. Eles são perigosos. Eu sei. Ela sorriu. Por isso estou tão animada. Tatsumi sentiu fogo dentro de si responder à antecipação dela. Uma sintonia perfeita. Para onde vamos primeiro? Esdeat já tinha um mapa aberto à sua frente, marcado com círculos vermelhos. Os ataques recentes se concentram aqui, no distrito comercial. E há rumores de que a base deles fica nas montanhas ao sul, escondida entre as cavernas. Mas primeiro, ela apontou para um ponto específico. Precisamos de isca. Isca. Algo valioso o suficiente para atraí-los. Algo que eles não possam resistir em tentar destruir. Os olhos de Tatsumi encontraram os dela. Você. Esdeat riu, encantada. Eu, uma general do Império, patrulhando sozinha à noite. Irresistível para assassinos que se acham espertos. E eu estarei nas sombras. Esperando o momento perfeito. O plano estava traçado. Simples, elegante, mortal.
3 noites depois, Esdeath caminhava sozinha pelas ruas do distrito comercial, seu uniforme branco brilhando sob a luz da lua. Para qualquer observador, ela parecia distraída, vulnerável. Para Tatsumi, escondido nas sombras dos telhados, ela era a imagem perfeita da predadora disfarçada de presa. Ele sentia o calor de cada ser vivo nas redondezas. Cidadãos comuns em suas casas. Ratos nos esgotos. E, lá, 2 corpos se movendo com uma suavidade que não era natural. Pelos telhados, aproximando-se da posição de Esdeath. Tatsumi sorriu no escuro. Venham, sombras. Venham dançar com o fogo. O primeiro ataque veio das costas de Esdeath, um fio fino como cabelo, invisível na penumbra, avançando para decapitá-la. No último instante, Esdeath se moveu. Um passo lateral tão rápido que parecia teletransporte. O fio passou rente ao seu pescoço, cortando apenas o ar. Lubbock, suponho. Disse ela, sua voz doce ecoando na rua vazia. Que falta de educação. Atacar uma dama pelas costas. Das sombras, um jovem de cabelos verdes emergiu, seus olhos arregalados de surpresa. Como você sabia? Porque eu não sou apenas uma general bonita, querido. Esdeath já estava atrás dele, sua mão gelada pousada em seu ombro. Sou a mulher mais perigosa deste império. Antes que Lubbock pudesse reagir, Tatsumi apareceu atrás do segundo assassino, uma mulher de cabelos longos e prateados, empunhando uma tesoura gigante. Shelley, certo? Disse ele, sua voz calma. Tesoura de extinção. Capaz de cortar qualquer coisa. Shelley se virou, assustada, mas sua Tengu já estava em movimento, os enormes fios da tesoura se abrindo para fatiar Tatsumi ao meio. As lâminas encontraram nada. O corpo de Tatsumi se dissolveu em chamas, reformando-se metros atrás dela. Impresso, ela não terminou a frase. Uma mão de fogo envolveu seu pescoço, erguendo-a do chão. Não lute, disse Tatsumi, sem raiva, apenas fato. Você vai morrer. A questão é quão dolorosa será sua morte. Shelley tentou respirar, tentou mover sua Tengu, mas o calor era insuportável. Sua pele começou a queimar. Shelley. O grito veio de Lubbock, que tentou se mover para ajudá-la, mas Esdeath já havia congelado seus pés no chão. Onde está sua base? Perguntou Esdeath calmamente. Diga, e talvez deixemos sua amiga viver. Lubbock hesitou. Seus olhos encontraram os de Shelley, cheios de lágrimas e dor. Não diga. Shelley conseguiu sussurrar. Tatsumi apertou levemente sua mão. As chamas aumentaram. Ela vai morrer queimada viva, pedaço por pedaço. Você quer isso na sua consciência? Foi então que uma terceira presença surgiu. Uma lâmina negra, vinda de lugar nenhum, avançando direto para o coração de Tatsumi. Ele soltou Shelley no último instante, transformando-se novamente em chamas para desviar, mas a lâmina passou tão perto que sentiu algo estranho, um frio que não era de Esdeath, um toque de morte que sua Tengu reconheceu como perigo. Quando se materializou novamente, viu quem o atacara. Uma garota de cabelos negros e olhos vermelhos, empunhando uma katana que emanava uma aura sinistra. Akame. A assassina principal da Night Raid estava ali. E seus olhos estavam fixos nele com uma intensidade mortal. O confronto estava apenas começando. Fim da parte 5.